Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Estamos iniciando mais um programa Alimento para a Alma, o programa da doutrina espírita que trata de muitos temas, não apenas temas da doutrina espírita, porque na verdade o espiritismo é uma filosofia, é uma tendência de entendimento das leis do universo que aclara a mente daqueles que o conhecem. Não para convertê-lo em um seguidor irracional, fanático, não. É uma filosofia com consequências morais e que tem base científica nas pesquisas dessas leis. É muito interessante. Eu sei que você tem acompanhado os nossos programas anteriores. Quanto eu vou ganhar com isso? Lembra, semana passada, falando sobre o Livro dos Espíritos e este interesse pessoal. Transformações da Terra, atualizações 2014, 3 programas que fizemos falando sobre HAARP, sobre os problemas do aquecimento global, tudo isso vinculado com a espiritualidade naquilo que nós podemos fazer. Na nossa instituição, a Sociedade Beneficente Bezerra de Menezes, nós temos feito palestras sobre esta temática. E em nosso site, o Mensagem Fraternal, você poderá encontrar, como você está vendo aí na tela, as últimas palestras que fizemos na área respectiva de palestras espíritas. Aí, olha, vídeos e áudios de palestra. Você tem 2 palestras feitas nestas últimas semanas. A primeira, na sequência, Hospício do Bem. Nome interessante, não é? Para fazer pensar, sobretudo neste momento que nós estamos vivendo, este contraponto entre necessidades, entre carências sociais e o esbanjamento, os desgastes financeiros em decorrência do nosso certame esportivo. E fizemos também, logo a seguir, a segunda palestra. O título está lá, você pode ver, Agindo para Melhorar o Mundo. Nós temos visto pessoas que estão tentando melhorar o mundo, destruindo, pondo fogo em ônibus, fazendo atos, participando de atos violentos, como se isso fosse melhorar o mundo. O programa de hoje vai mostrar não só isto que você pode encontrar no site Mensagem Fraternal, mas também você pode encontrar no nosso canal do YouTube. No canal do YouTube, a TV Alvorada Espírita também disponibiliza estes arquivos, estes programas. Você poderá assisti-los, seja o Hospício do Bem, seja o outro, Agindo para Melhorar o Mundo. Como é que nós poderemos então imaginar que neste período em que esses conflitos têm se tornado mais intensos, nós poderíamos agir para melhorar o mundo? E é incrível que aquilo que nós vamos mostrar para você hoje, a doutrina espírita fala sempre, ela também mostra nas inúmeras obras a importância do pensamento na renovação das coisas. Você já aprendeu no espiritismo que o pensamento pode gerar doenças, como pode gerar curas. O nosso estado biológico é a consequência do equilíbrio psicobiofísico. Aquilo que em nossa alma nós estamos produzindo repercute em nosso corpo. Fizemos vários programas, inclusive anteriores a estas palestras, também aqui apresentados no Alimento para a Alma, mostrando a estrutura vibratória do perispírito, os chakras, os centros de força. Você assistiu, estão lá disponíveis. Vá atrás. Você poderá então entender que o resultado biológico, o equilíbrio ou a doença, são efeitos geralmente produzidos pela estrutura mental, pelo pensamento, pelas vibrações. Mas você não precisa acreditar. Você vai falar assim, mas isso é coisa de espiritismo, é religião, eu não acredito em religião. Para mim, eu tenho que pesquisar, eu tenho que encontrar provas científicas. A doutrina espírita, diferente do que você pensa, também procura isso. Ela também informa como você pode encontrar. E para não termos uma visualização tão somente da doutrina espírita,
Vamos mostrar a você, no programa de hoje, uma pesquisa feita com a questão da meditação. Você sabe que os orientais são muito versados na meditação. Os ocidentais não gostam muito da meditação porque, segundo eles, demanda tempo e o mundo é muito rápido, tem que ganhar dinheiro. Quanto é que eu vou ganhar com isso, não é? A meditação, entretanto, ela é fundamental para descobrir certas coisas. E você vai ver como é que você pode agir para melhorar o mundo usando este cabedal que está à disposição de qualquer pessoa. Nós vamos mostrar para você uma reportagem que foi apresentada em diversos canais, em diversos meios de comunicação. Essa reportagem fala sobre a meditação como um recurso para diminuir a violência. A violência. O ambiente onde nós estamos, esta violência que de todos os dias você recebe notícia, ela poderá ser diminuída com meditação. Você vai ver só, apesar de você eventualmente não acreditar logo de cara, você vai ver o que nós vamos ler com você, acompanhando o texto que você vai ver na tela nesse momento. Acompanhe conosco. Meditação no combate à violência. Reduzir a violência não exige a atuação de policiais com o dedo no gatilho. Técnicas de meditação podem baixar consideravelmente os índices de crimes e de outras formas de conflito. Esse é o título. E vamos ver no que se baseia essa apuração. Isso aqui não é uma opinião, não é uma propaganda de budismo, de orientalismo, de esoterismo. Não, isso aqui você vai ver como funciona. O texto começa dizendo o seguinte: violência é um tema tão onipresente no noticiário mundial que dificilmente se consegue ficar à margem dele. No Brasil, por exemplo, são raras as pessoas que não passaram ou não conhecem quem passou por uma experiência desse gênero. Como o problema atinge proporções planetárias, talvez seja recomendável revisitar alguns conceitos propostos há cerca de 40 anos por Maharishi Mahesh Yogi. Para quem não se lembra, esse controvertido guru indiano, que morreu em fevereiro aos 91 anos, ficou mundialmente famoso por criar a meditação transcendental e associar, segundo John Lennon diria interesseiramente, sua imagem à dos Beatles, de quem foi instrutor espiritual por um curto espaço de tempo. Mas vamos ver, de verdade, o que é interessante no que Maharishi, lá atrás, há 40 anos atrás, propõe e que foi testado e que deu resultado. Veja só o que o texto segue dizendo. Maharishi declarou nos anos 60 que se 1% da população mundial praticasse sua forma de meditação, as guerras desapareceriam da face da Terra. Como naquela época não havia meditadores suficientes para testar essa afirmação, a ideia pareceu mais uma bravata, mais um desafio, mais um exagero de argumento, mais uma questão figurada. 1% da população meditando poderá fazer a guerra desaparecer? Isso é exagero. As pessoas costumam acreditar mais na violência do que na meditação, mais na guerra do que no bom pensamento, não é mesmo? Então, é uma tendência de você achar que você resolve a violência com mais violência. Não é? É sempre assim. Mas, se em 1960 isso era pouco provável, vamos ver o que acontece depois. Como naquela época, não havia gente suficiente para meditar nesta proporção, a ideia pareceu mais uma bravata. Por volta de 1974, mais de 250 mil norte-americanos já praticavam a meditação transcendental. E então, em muitas pequenas cidades, o número de adeptos da meditação transcendental atingia já 1% da população daquele local. E então essa foi a senha
para o início dos estudos. Estudos, hein? Estudos, pesquisas. Gente tabulando os resultados. O primeiro estudo foi realizado em dezembro de 1974. Os pesquisadores mediram indicadores da qualidade de vida em 4 das cidades que se encaixavam no perfil delineado pelo guru. Foram reunidos índices como estatísticas de crimes, taxas de acidentes e admissões em hospitais, comparados em seguida com os índices de outras 4 cidades onde não haveria meditação e que serviriam como controle, serviriam como aquelas que iriam ser comparadas. Os números mostraram diferenças significativas. As taxas de crimes caíram nas cidades com 1% de meditadores e subiram nas outras. E isso era uma tendência observada nos Estados Unidos como um todo, a subida da violência. Então, já que perceberam uma diferença quando pegaram os resultados, foram fazer as tabulações, eles ficaram intrigados. Mas isso daí deve ter sido acaso. Então, eles, com base neste primeiro, fizeram um segundo estudo. Foi ampliado no segundo estudo o número de cidades, de 4 para 11. E em cada uma delas, 1% da população local era de meditadores. E enquanto isso, pegaram 11 outras cidades onde não havia meditadores ou não estavam meditando, para comparar. As primeiras tiveram índices de crime 16,6% menores do que as últimas. Nova ampliação, agora com 48 cidades de cada lado, mostrou resultados semelhantes. E esses resultados foram abordados nesse estudo aí, ó, The Transcendental Meditation Program, que você tem a indicação, aonde foi publicado no Journal of Crime and Justice, ou Justice, no volume 4. Os números obtidos foram considerados a evidência de um efeito Maharishi sobre a violência. E aí o que eles fizeram? Nossa, mas parece que o negócio funciona. Meu Deus, já fizemos em 4 cidades, depois fizemos em 11, depois fizemos em 48 cidades. E as coisas só foram se confirmando. Você mesmo não pensava nisso, não é? Vamos ver aonde isso vai parar? Vamos voltar aqui à entrevista ou ao texto que nos está dando essa informação. A partir daí, a pesquisa se diversificou, sempre procurando conservar o rigor científico. Segundo o físico quântico John Hagelin, presidente da Universidade Central Maharishi em Fairfield, no estado de Iowa, um dos estudos mais interessantes nesse aspecto foi desenvolvido em 1983 durante o auge da guerra entre Líbano e Israel. Diz Hagelin: descobrimos que nos dias em que o grupo de meditadores teve o máximo de participantes e também no dia seguinte a eles, os níveis do conflito tiveram uma redução em cerca de 80%. Em palestra, ele disse isso, uma palestra feita no Instituto de Ciências Noéticas, em 2007. Isso se tornou um efeito estatisticamente significativo e surpreendente, porque havia apenas entre 600 e 800 pessoas meditando no meio desse conflito inteiro e da altamente estressada população circundante, os que estavam lá na guerra. Na sua edição de dezembro de 1988, o Journal of Conflict Resolution da Universidade Yale publicou esses resultados em uma carta na qual convocava outras instituições, colaboradores e grupos a replicar o estudo por conta deles. Façam de novo. Vão atrás. Nós fizemos isto, olha o resultado. Vocês que são instituições de ensino, instituições de pesquisa, façam suas pesquisas. Veja se isso é verdade. A sugestão foi aceita, diz o artigo,
E nos 821 dias seguintes, 7 experimentos foram conduzidos com grupos baseados em Israel, no próprio Líbano e em países do Oriente Médio, da Europa e de outras partes do mundo. Mais uma vez, os resultados chamaram a atenção dos estudiosos. Quedas de 71% no número de mortos na guerra, de 68% nos casos de feridos e de 48% no nível geral de conflito, enquanto a cooperação entre as duas partes envolvidas no conflito aumentou em 66%. Cada um dos grupos ia agregando cada vez mais meditadores. E quando chegava ao limite previamente calculado para produzir o efeito desejado, ocorria uma sensível redução da violência. Estudos anteriores já haviam mostrado, aliás, que para se obter um efeito repetível e demonstrável, que se pode medir em relação à violência, não era necessário nem mesmo uma quantidade de meditadores correspondente a 1% da população. Bastava o equivalente à raiz quadrada desse número. Você pega o número da população, extrai a raiz quadrada. Já era o suficiente. Nossa cidade em Campinas, vamos colocar que tenha 1 milhão de habitantes. Se você pegar 1 milhão de habitantes e extrair a raiz quadrada desse 1 milhão de habitantes, 1000 pessoas. 1000. Imagina. 1000 pessoas meditando em horário fixo, em um tempo pré-determinado, com um objetivo único. Alteram o padrão da psicosfera da coletividade onde ele está inserido. É surpreendente isso, não é mesmo? Vamos acompanhar ainda o que diz o texto. Hagelin salientou um dado curioso observado. As pessoas instaladas na vizinhança geográfica dos grupos também apresentaram mudanças. Os vizinhos do grupo em que estavam ali os pesquisadores, como se elas também estivessem meditando. Esses indivíduos registraram um aumento na coerência em eletroencefalograma, um sofisticado método de análise quantitativa que fornece evidências sobre a microestrutura do cérebro, sua fiação e seus circuitos. Redução de cortisol no plasma e níveis mais elevados de serotonina no sangue, além de alterações bioquímicas e neurofisiológicas. Tudo isso em gente que não estava meditando, só estava na região, no bairro, recebendo as influências imediatas daquele grupo que meditava. Quando juntamos, veja só, quando juntamos todos estes estudos, afirmou Hagelin, a possibilidade de que as reduções dos índices de violência observadas nos diversos lugares representassem simplesmente uma coincidência, um feliz acaso estatístico, foi de menos de 1 em 10 milhões de milhões de milhões. Pense nisso. A possibilidade disso ser um acaso é menos de 1 em 10 milhões de milhões de milhões. Não é acaso. Há um efeito. A doutrina espírita já fala disso há muito tempo. Os orientais falam disso há muito tempo. Para você manter a paz em uma comunidade, você precisa abastecê-la de bons pensamentos. Mas quem não quer que a paz esteja inserida nisto, coloca na sua estrutura de vida social apenas conflitos, guerras, insatisfações, belicosidades. Fornece material para que as pessoas fiquem com raiva, fiquem com ódio, que fiquem embutidas e que elas deixem de orar, deixem de ir nas igrejas, deixem de acreditar nos religiosos, deixem de ter ideais positivos, deixem de falar do bem, só se preocupem em parecer coisas, em comprar coisas, em ter coisas, em ter inveja de quem tem mais do que eles. Porque isto faz o efeito da violência se tornar maior. E é mais fácil governar, é mais fácil guiar, é mais fácil domesticar, é mais fácil escravizar as pessoas.
quando elas estão assim. Mas não acabou não. Vamos lá ver o que mais que ele está falando. Em 1993, Hagelin e os pesquisadores ligados à Universidade de Maharishi tiveram a oportunidade de testar a afirmação do guru indiano numa cidade com índices preocupantes de violência, Washington, a capital norte-americana. Estudos anteriores mostraram que durante um período de 6 meses, em que a temperatura subia na cidade, os níveis de criminalidade também se elevavam. Quando ele fala de temperatura aqui, é a temperatura física, o calor, porque na parte do inverno ali é muito gelado, então todo mundo fica embutido, todo mundo fica intocado. Mas quando chega o verão, a primavera, o degelo e o verão começa a aumentar, parece que tudo aquilo que estava acumulado se exterioriza. Então o índice de violência, de criminalidade explodia em Washington. Porque, segundo eles diziam, era um fenômeno aplicado ou explicado pelo fato de as pessoas ficarem mais tempo nas ruas, agitadas, irritadas. Um grupo de meditadores foi criado no início do semestre, que dava exatamente nessa época de calor, e ele foi sendo gradativamente ampliado até atingir 2.500 membros, que era o número previsto para conseguir o efeito positivo que se desejava, que equivalia a algo em torno de 0,17% da população de Washington. E ele informa aqui que ao final deste período, esse grupo chegou até 4.000 praticantes. Nesse momento, quando chegou em 2.500, registrou-se uma queda expressiva nos índices de crimes, mesmo levando-se em conta todos os fatores que poderiam interferir nisso, como a meteorologia, os fins de semana, os feriados. Segundo Hagelin, o trabalho foi desenvolvido com a polícia de Washington, o FBI e 24 cientistas sociais e criminologistas ligados a instituições como as universidades Temple, do Texas e de Maryland. Previmos uma queda de 20% no índice de crimes e conseguimos 25%, conta o físico. Entre os surpreendidos com o resultado estava o chefe de polícia de Washington, que antes do estudo dissera à televisão algo como: precisam cair uns 30 centímetros de neve em junho, que é o mês quente, para reduzir o índice de crimes em 20%. No fim, seu departamento dobrou-se as evidências e assinou como coautor uma monografia, um estudo escrito a respeito do caso, que foi publicado na revista social Indicators Research, na edição de junho e julho de 1999. Eles estão informando estes dados baseados nas experiências da física quântica que envolvem a alteração dos padrões vibratórios pela emissão de ondas em outro sentido, baseados na teoria das supercordas, umas teorias muito modernas da física quântica. Mas os exames, as análises, têm demonstrado como são eficazes. Se você tem uma cidade de 1 milhão de habitantes e 1.000 pessoas se dedicarem de forma harmoniosa, de forma coesa, de forma direta, por algum tempo, a orar ou a meditar pedindo paz, envolvendo a comunidade em um ambiente positivo, todos estes efeitos poderão ser multiplicados no bem. Você já imaginou, nós estamos aqui na época da Copa do Mundo, cada jogo são 2 horas. Só os que estão no estádio, vamos supor que existam 60.000 torcedores em um único estádio. Fora os milhões que estão assistindo naquele momento. Você já imaginou se algo que correspondesse a 15 minutos conseguisse congregar todas essas pessoas num pensamento sólido, único, positivo? Como as alterações vibratórias se transformariam? Se para 1 milhão de habitantes, 1.000 pessoas, para 10 milhões de habitantes,
10 mil pessoas. Para 100 milhões de habitantes, 100 mil pessoas. Poderiam transformar, é meio Brasil, 100 milhões de habitantes, corresponde a meio Brasil. Beneficiado pela mentalização equilibrada, serena, justa, boa, de 100 mil habitantes. 60 mil do estádio e mais alguns que estejam assistindo, porque tem muito mais gente assistindo em casa a televisão. Que fossem 15 minutos fazendo isto. Então, se você perceber como isso é impraticável na prática, porque as pessoas não estão acreditando nisso, você compreenderá a importância do que acontece no interior das instituições religiosas. Hoje, a princípio, os únicos lugares em que as pessoas se unem para meditar sobre coisas boas em grupo são as igrejas. E às vezes até por interesses econômicos. Quanto é que eu vou ganhar nisso? Eu estou precisando curar meu fígado que está sofrendo, meu rim que não funciona, meu estômago que está queimando. Quanto é que eu vou ganhar? Se eu for lá, o que vai acontecer? Será que é melhor? Muitos estão indo por interesse. Mas você observe qual é o papel fundamental na melhoria de uma estrutura social que hoje só está sendo praticado por aqueles grupos religiosos sinceros que se reúnem, ainda que em horas distintas, esporadicamente, para poderem equilibrar aquilo que em abundância está sendo torpedeado pelos maus pensamentos, pela raiva, pela mídia interessada em fazer todo mundo ficar com raiva. Não se preserva a paz com violência. A paz se defende com paz. Mas quem é que aceita isto? Se você entende estes dados, estas estatísticas, você entenderá como é importante o seu pensamento, como é importante a sua oração pessoal, a sua oração em família, a meditação sobre coisas importantes da vida, a união quando você vai a esses núcleos de fé, pedindo paz à terra, pedindo paz à humanidade, hospício do bem. Nós estamos no hospício, nós estamos vendo loucuras, nós estamos vendo gente alucinada, mas que nós nos conduzamos de uma forma positiva, que nós mentalizemos coisas boas, para que nós somemos aos que administram este hospício algum fator que diminua as aflições. Os loucos ainda não estão querendo deixar de ser loucos, mas eles não precisam sofrer os efeitos do ódio, da raiva, da violência. Vamos então apoiar com pensamentos bons o equilíbrio da paz social. Você está em casa, você está assistindo, você está no trabalho, você está na rua. Não abra sua mente para pensamentos ruins. Congregue-se com seus amigos, faça reuniões em família, convide aquelas pessoas que têm afinidade com você. Quem sabe no fim de semana, 15 minutos em que 10 pessoas orem. Já pensou? 10 pessoas melhorando o ambiente de 1000, não é? De 100. 100 pessoas de 100 mil. 1000 pessoas de 1 milhão. Já pensou isso? Que vantagem? Não precisa de tanta polícia. Precisa de alma que esteja interessada em fazer essa estatística valer também no mundo todo. Pense nisso. Isso é espiritualidade. Isso não é crença de uma religião ou outra. Isso é você, como alma, que se beneficia dessa oportunidade de cooperar com Deus na renovação da nossa vida pessoal. Pense nisso. Obrigado pela sua audiência. É o que nós estamos tentando fazer, hein? Estamos inspirando você a mudar as coisas. Alimento para a sua alma é o que nós queremos. Muito obrigado pelo seu carinho. Até o próximo Alimento para a Alma e muita paz.